Bom, irmãos, vamos direto para o texto, né? Porque a gente está com o horário aí um pouco apertado. E aí, semana que vem, se Deus quiser, a gente abre aí para a gente falar um pouco também, compartilhar algum testemunho. E o texto é Romanos 6, né? Semana passada, a galera ficou aí esperando, né? Romanos 6. Semana passada nós lemos os 5. Foi muito bom. Não sei se vocês vão lembrar aí, né? Mas Romanos 6 é um texto bem bacana aí que vai completar um pouco da nossa... Ali? Melhor? Espera aí. Aqui? Talvez alguma pilastra, né? É aqui que fica... Não, aqui tá bom. Romanos 6. Vamos lá. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa da limitação de vocês. Assim como ofereçam os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim
Neste caso, é vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que texto, hein, galera? É bom sempre a gente lembrar o caminho que a gente tem feito, né? Nós temos percorrendo uma trilha, uma jornada aqui. E essa jornada, né, ela começa lá em Romanos, capítulo 1, né? É lógico, do capítulo 1, do 1 até o 16, mais ou menos, Paulo ele faz uma introdução ali, falando sobre a carta como um todo. Mas no verso 16, 17 e 18, né, principalmente no 16 e 17, ele vai falar sobre o Evangelho, né, que é a justiça de Deus, né, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois do grego, a gente passou por isso. E do verso 18 em diante ele vai falar sobre a degradação total, né, do ser humano, todos. Ele vai provando, né, que o problema nosso, da situação do mundo, não é simplesmente social, não é simplesmente porque a direita está no governo, a esquerda está no governo. O problema da degradação do homem não é de natureza simplesmente humana, ou simplesmente social, psicológica, ou econômica. Não, o problema do ser humano está com eles ter se rebelado contra Deus. Conhecendo Deus, não glorificaram como Deus, mas suprimiram essa verdade nas suas consciências, nas suas mentes, e quiseram viver segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria imagem, e por conta disso, desse abandono de Deus e dessa idolatria a si mesmo, o homem começou a produzir, né, uma série de questões, de pecados, de falhas, de erros, de injustiças, que, né, levou a gente ao que a gente está hoje. Então, Paulo ele prova isso. E prova que não tem como também a gente se resolver o problema nosso simplesmente com questões humanas. Não tem o que a gente fazer. Não é a questão de governo A ou B que vai resolver o problema nosso, não é a questão econômica, vamos ter mais emprego, a questão da gente ter uma prosperidade econômica, de erradicar problema de saúde aí, e aí a gente vai ter, né, uma vida melhor. Essas coisas são apenas questões aqui que diz respeito a tentar melhorar a vida aqui nesse mundo, aqui nesse plano aqui, mas não resolve o problema do pecado. O pecado é resolvido pelo próprio Deus. Deus ele provê um caminho de salvação para o homem. O caminho de salvação para o homem a gente viu lá em Romanos 3, que é Cristo. Não só em Romanos 3, né, mas ele vai provando em todos os momentos lá na carta que Jesus é esse caminho. A lei, ela não pôde fazer isso, né? O ser judeu simplesmente não pôde resolver isso, mas, né, Cristo foi esse caminho provido pelo Senhor para que a gente pudesse ter, né, esse retorno a Deus e sim ter as nossas culpas resolvidas, ter o problema do nosso pecado, né, resolvido. E agora, a partir do capítulo 5, nós vamos ver, né, que uma vez que tivemos o encontro com essa realidade, esse ser que nos salvou, Cristo Jesus, a partir que a gente tem esse encontro com Ele, que a gente entrega a nossa vida a Ele, que a gente crer nele, nós começamos a ter então uma novidade de vida. Ele abre uma possibilidade, uma porta para que a gente possa agora então viver a vida que, né, que é possível ser vivida nele. Entende? Então, no capítulo 6, ele vai continuar nesse caminho. Agora, o que nós estamos vendo agora é o seguinte: uma vez salvos, uma vez redimidos, uma vez justificados pela fé em Jesus, qual que é agora o nosso caminho? Como que vivem os salvos? Como que vive aquela pessoa que crê no Senhor? Qual que é a nossa vida? Qual que é então agora o nosso rolê? E ele começa com perguntas aqui, né? O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Por quê? Porque ele está
tratando aqui de uma questão, né, do capítulo anterior. Né, aqui no verso 20 aqui do capítulo 5, diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. E aí, né, onde aumentou o pecado, superabundou a graça. E aí, então, Paulo faz a pergunta aqui embaixo: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Né? E ele responde, né? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que morremos para ele? Então, cara, não é uma pegada assim: ah, eu entendi isso aqui, então não é uma questão só psicológica de entendimento, é uma questão espiritual. Nós morremos com Cristo. Então não tem como mais a gente viver no pecado. Nós que já para ele morremos. Então é uma questão de natureza. Nós estamos agora numa nova natureza. Tá certo? E isso tem que partir de um lugar. Qual que é o lugar que isso acontece? Esse milagre acontece? É quando nós, né, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós fazemos uma simples confissão. Senhor Jesus, eu creio no Senhor como único e suficiente Senhor e único e suficiente Salvador. Se com o teu coração crer e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, né, será salvo. A Bíblia fala assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa invocação do nome do Senhor não é simplesmente um grito que a gente fala que, ah, eu aceito Jesus. Não. Isso é você assinar, sabe, cara? Aqui no caso dos romanos aqui, os caras estavam assinando a sentença de morte deles. E essa palavra que é falado aqui é a palavra Kyrios, que no grego koiné, o grego original lá que foi escrito, a escritura, era a palavra que César usou para se denominar como Deus e Senhor de Roma. Porque o César não era simplesmente um imperador, ele era um Deus, ele queria ser adorado como Deus, ele queria ser invocado como Deus, por isso então ele era o Kyrios. Então o que Paulo está falando assim, olha, se você confessar que Jesus Cristo é o Kyrios, ou seja, não é César, não é o imperador romano que dita as regras e a lei aqui, agora é o Cristo. Então, César não queria competição, ele queria exclusividade. Peraí, tem um outro cara aqui que está dizendo que é Senhor? Não. Quem que é o seguidor desse cara aí? Ah, você é? Então vem cá. Você vai lá para o Coliseu, você vai ser comido pelos romanos, vai perder sua cabeça, vai ser comido pelos leões, né? Vai perder sua cabeça. Era isso que estava aqui sendo dito. Os caras estavam assinando a sentença de morte deles. Agora, o que isso quer dizer para nós aqui hoje? A mesma coisa. Entendeu? Quando eu creio que Jesus Cristo é esse Kyrios sobre a minha vida, ele é o Senhor da minha vida. Eu estou negando um outro senhorio. Eu estou negando um outro figura para me assumir esse Cristo como Senhor. Então, assim, tem alguém aqui que né, ainda não fez isso? Se você ainda não confessou o Cristo, né, que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, para que você se entregue a Ele, você precisa fazer. Ah, mas eu acho que eu já sou salvo. Beleza, se você crê no seu coração, comece aí. Mas com a boca nós fazemos a confissão. É a mesma questão do batismo. Eu creio, eu preciso ser batizado? Sim. Por quê? Porque é o caminho. É o processo. E Paulo ele vai trazer isso aqui para os caras aqui, ó. Ora, nós que já morremos para ele, né, ele vai responder. Ou seja, nós que... ou será que ignoramos, né? No verso 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, a figura do batismo aqui é a figura, né, que Paulo está trazendo aqui, quando você emerge ali naquela água,
É como que você está assumindo, você está sendo sepultado na morte de Cristo. Porque você não precisa morrer fisicamente, porque Ele morreu no nosso lugar. Mas nós vamos ser batizados na sua morte, para que, como Ele ressuscitou, a gente também ressuscite em novidade de vida. Entende? Isso é uma realidade espiritual. Confesso Jesus com minha boca, eu creio no meu coração, agora eu confesso com meus lábios. E agora qual que é o próximo passo? Batismo. As águas. Morrer na morte daquele que morreu por nós, na semelhança da sua morte, para que a gente ressuscite e ande agora em novidade de vida, né? E ele vai falar um pouco mais sobre isso aqui, porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Interessante, porque uma vez que Cristo morre e ele ressuscita como? Com um corpo glorificado que a morte não pode mais tocar. O corpo de Cristo, do corpo da ressurreição de Jesus, é um corpo incorruptível. Não é um fantasma, não é um corpo fantasmagórico, não é um corpo que antes dele existiu. Não tem ninguém ainda que tenha, antes de Jesus, tido essa mesma composição do corpo que Cristo ressuscitou, que ao mesmo tempo que ele entrou naquela sala com seus discípulos, sem usar a porta, ele não entrou abrindo a porta, ele apareceu, ele entrou ali dentro daquela sala, aquele mesmo corpo que era transcendente, é o mesmo corpo que comeu e bebeu. Ele come e ele bebe. E é o mesmo corpo que ele fala para o Tomé pôr a mão lá nas suas chagas. Ou seja, que corpo é esse? É um corpo incorruptível, que a morte não pode mais tocar naquele corpo. Na nossa realidade espiritual, aqui enquanto estamos, né, ainda aqui nesse corpo, né, nessa vida, cara, nós temos o seguinte, como uma vez que a gente morre na morte de Jesus, nós não morremos fisicamente, mas nós ressuscitamos como ele ressuscitou dentre os mortos. Quando a gente sai das águas, o que acontece com a gente? O que ele quer dizer aqui é que espiritualmente, o poder da morte, sabe, ele vai perdendo força sobre nós. Entende? O poder do pecado vai perdendo força em nós. A morte e o pecado têm aí uma relação, porque o guilhão da morte é o pecado. Por que a morte pode tocar na gente? Porque pecamos. O problema do pecado resolvido. O problema da morte resolvido. Nós ressuscitamos com ele. Então o poderio desse Senhor chamado pecado, que está entranhado na nossa carne, que é estimulado pelos demônios, inflamado pelo mal, pelas trevas, vai perdendo força. É como se fosse uma marionete aqui, ó. O bicho está aqui de cima aqui te manipulando e a espada do Senhor vem e corta aquelas cordas ali. E aí você cai igual um boneco ali. Braf. Aí de repente o Espírito Santo vem e sopra vento, sopra vida nas suas narinas e você vive. Agora você não está mais debaixo daquele domínio, daquele senhorio. Agora você pode sim, né, ter a sua libertação. E ele usa uma palavra interessante aqui, que é essa do verso 11. Assim também vocês
considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa palavra considere-se, eu acho ela muito interessante, sabe por quê? Porque ela não exclui a gente do processo. Considerar é a nossa parte, sabe? Considere-se mortos. Eu estou aqui vivo, estou sujeito a um monte de coisa, né? Tomo uma fechada no trânsito, me irrito, brigo com a mulher, né? Por causa dela, né? Porque eu sou um santo. Mas aqui, nós estamos aqui no mundo, velho. E, pô, as tentações estão aí, cara. Tá tudo aí na minha frente, toda hora se apresentando e tal. Mas e aí? Como que eu lido com isso? Eu tenho que me considerar morto. Cara, isso não é mais para mim. Cara, isso não deve mais me atingir. Considere-se mortos para o pecado. Pô, Lucão, mas tá, cara, mas é muito forte dentro de mim, eu não consigo, cara, quando eu vejo eu já fiz e tal. Mas continua se considerando morto. Porque a tendência disso é ir diminuindo. Aí acontece essa condição aqui, ó. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim da graça. O que Paulo está falando? Olha, galera, né? A gente estava aí, né, estimulado, influenciado pelo pecado, pelo príncipe desse mundo. Sabe, você morreu. O príncipe desse mundo não pode mais, sabe, te manipular. Agora você ressuscitou com Cristo. Você agora, então, tem uma outra realidade. Então você precisa se considerar morto para o pecado, mas vivo para Deus. E agora nós temos que não mais oferecer os membros do nosso corpo ao pecado, mas oferecer os membros do nosso corpo à justiça. Porque o pecado não terá domínio mais. Ou seja, nós estamos livres para fazer as escolhas certas, nós estamos livres para nos entregar à justiça de Deus. Nós podemos, há uma possibilidade, há uma libertação disponível para nós, para a gente, à medida que a gente vai se considerando morto e oferecendo os membros do nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Sabe? A gente se entregava para o pecado, vivia para o pecado. E isso, de alguma maneira, nos condicionou a essa vida, sabe? De entrega aqui ao pecado, sabe? Que nos escravizou, que nos manipulou. E a consequência disso foi morte. As coisas vão morrendo na nossa vida. Mas agora, com Deus, o Senhor abre uma porta de possibilidade. Para quê? Para a gente se considerar vivo para Deus, sabe? Considere-se vivo. Aqui está a chave, irmãos. A chave aqui poderosa para a santificação, sabe? Se considere vivo para Deus. Ofereça os membros do seu corpo para a justiça. Da mesma maneira que você enfiava a cara lá no pecado, enfie agora a sua vida em Deus. Sabe? Você pode fazer isso. E tem algumas coisas que são práticas. Tipo assim, poxa, tem algo que a Bíblia, né, não está lá dito assim, com essas palavras, mas nós percebemos na Escritura aqui uma série de práticas que, se a gente fizer elas, sabe, nós vamos estar crescendo espiritualmente. E isso é dito como são disciplinas espirituais ou disciplinas da graça. Cara, por que você tem uma vida de leitura das Escrituras? Entendeu? Pega a sua Bíblia, ao invés de você já amanhecer o dia abrindo seu WhatsApp, vendo o que está acontecendo e rodando rios para cima e para baixo, vendo TikTok, sabe?
olhando o que está acontecendo no mundo. Irmão, peraí, daqui a pouco eu olho isso. Abre a sua Bíblia, comece a ler ela. Ofereça os membros do seu corpo como justiça. Comece a ler as Escrituras, comece a colocar isso para dentro de você. Irmão, nós precisamos entregar material. Nós temos que encher esse vaso de tesouro. Sabe? Nós temos que entregar material para o nosso Espírito, para o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A palavra é a espada do Espírito. E como que o Espírito Santo de Deus vai guerrear contra esse mundo que está dentro de nós aí, se ele não tem uma espada? Bota a palavra dentro. Entrega a Bíblia, bota essa palavra dentro de você. O Espírito Santo é um guerreiro. E ele vai lutar, ele vai pelejar. Ele vai vencer os inimigos da nossa alma que está dentro da gente, que é isso aí, que não tem como a gente correr. Vou para outra cidade, vou para outro lugar, vou para outro país, vou para o buraco para ver se eu fujo do problema. E o problema é a nós mesmos. Então a gente precisa disso. Se entregue à oração. Aprenda a orar. E sabe o que está faltando, meu amigo? Aprenda a orar de joelho. Eu quero te incentivar a fazer isso. Outro dia eu encontrei um irmão lá na comunidade, a gente sentou lá 1 hora mais ou menos, né, fazendo um discipulado com ele aqui nas Escrituras e tal. Aí no final, amigão, vamos orar? Ele falou, vamos. Então ajoelha aí. E nós ficamos ali um tempo de joelho diante do Senhor. Ah, Lucas, mas isso é religiosidade? Cara, pode até ser, mano, mas posso falar uma coisa, irmão? Aprende com as veinhas que oram com o pé para trás, vestido do coque, que as mulheres têm resposta, irmão, que as mulheres têm, sabe? Então ora, bota o joelho no chão, clama o Senhor, fala, Deus, eis-me aqui, Senhor, me socorre, me fortalece, Ora. Oração. Vai para essa vida para você ver. Outra coisa, congregar, partilhar a vida, tá aqui, isso que a gente faz aqui toda segunda, toda quarta, né? E domingo, às vezes vai lá na comunidade, mas assim, essa vivência aqui, e não somente, né, participar dos cultos, mas cultuar, né, tá aqui, tá adorando, tá cultuando, entendeu? E aí você vai. Essas coisas vão formando, sabe, o nosso coração, vão disciplinando o nosso coração a fazer coisas diferentes. Por quê? Porque o nosso coração era disciplinado no quê? A ser desregrado. A ver a vida de qualquer jeito. Então nós temos que disciplinar o nosso coração o que agora? Buscar o Senhor. E aí, meu chapa, você tem que aprender a perseverar no negócio, porque senão não vai. 1 dia, 2 dias, 3 dias, nada aconteceu. Deixa eu te falar, irmão, eu estou aí pelo menos há 28 anos. Vai fazer 29 que nós estamos juntos, né, mano? Não, vai fazer 29 esse ano. Quinta-feira. Essa é a parte, né, que eu queria fazer a surpresa para ela. Não, calma, Luiz. Vamos viajar ali para Sete Lagoas. Levou você lá em Betim. Betim, né? Betim. Vai. Tá vendo? Eu começo, aí dá problema. Mas vamos lá. 29, porque eu faço a conta, que é o ano que nós convertemos. Nós convertemos nesse ano, mesmo ano, né, 96. Então, cara, 29 anos, meu irmão, fazendo isso aqui. Eu posso te provar e posso dizer para você que é uma das coisas que sustenta a gente na fé, né? Irmãos que estão aí mais tempo na caminhada, podem provar isso, né, Wilson? É a galera que tá... Cara, é isso, é essa caminhada. Não é assim... Qual que é o segredo? Não tem segredo. Essa constância, sabe? Isso é arroz com feijão. O que é substância, sabe? Vai lá, ó, leitura, oração, adorar o Senhor, cante louvores. A gente sempre tem falado isso. Talvez se você pega os louvor bom, tá? Não vai pegar louvor, velho, forreca, não. E não adianta nada. Pega os louvor bom. Louvor que engrandece Deus, que adora o Senhor, que exalta o nome de Jesus, que comunica os atributos do Senhor. Isso sim, ocupe seu coração, sua mente, sabe? Porque com certeza nós vamos ter muito mais louvores
decorados do que até mesmo versículos bíblicos. Isso pode ter certeza que nos abençoa muito. Tá? As escrituras, né, que nós já falamos, congregar. E por fim, irmão, né, você servir. Servir. Essa parte do serviço é uma maravilha. Porque é aí no serviço que nós vamos, né, ser quebrados. A gente vai aprender a ser como Jesus, manso e humilde de coração. Porque é no serviço que você vai prestar, que às vezes você vai ser, muitas vezes você não vai ser lembrado. Poxa, o pastor falou do fulano, do ciclano, falou de mim. Mas eu estava lá servindo. Às vezes essas coisas acontecem, irmãos. E isso tem, às vezes, alguma coisa ali. Por quê, né? Às vezes tem que aprender a servir no oculto. E esperar que o Senhor nos recompense por isso. Vai ter momentos que sim, as pessoas vão elogiar. Fulano fez um negócio legal, cara, parabéns. Isso não está errado também, tá? Porque o próprio Deus, ele vai fazer isso. Vinde benditos de meu Pai. Sabe? Tem uma recompensa para o nosso serviço. Tem sim. Então, tem que aprender isso. Servir quando aquela pessoa te trata mal, você continuar fazendo por ela. Às vezes a gente desiste muito rápido das coisas. Se a gente fosse parar de fazer o que a gente está fazendo aqui porque as pessoas foram ingratas, porque as pessoas foram infiéis, porque as pessoas, sabe, comeram na nossa mesa e depois falaram mal da gente. Rapaz, entende? Então, não pode, você tem que continuar servindo. Servindo e servindo com amor. Esses dias eu tive que fazer uma oração junto com a Maria. Falei, amor, olha, a gente ia fazer um determinado tipo de trabalho aí, lá do negócio do sim. Eu tava por aqui de coisa, por aqui de cansaço. E eu falei, velho, eu vou lá porque tá na agenda, não sei o quê. Aí a Maria falou, amor, abriu o olho. Na verdade, ela foi um sonho, né, de noite. Sonhou com 1 Coríntios 13. E aí ela acordou e falou isso aí comigo. Falou, amor, olha, 1 Coríntios 13, vamos ler esse texto aqui, vamos ver o que está acontecendo ali. E aí depois de a gente ler e orar, o Senhor falou, o coração de vocês está errado. Sirvam com amor. Aí eu clamei a misericórdia, falei, Jesus, perdoa, enche meu coração de amor para que a gente possa ir lá servir os irmãos. E foi excelente. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender a servir, sabe? A ser tratado mal, a ser muitas vezes tirado e continuar servindo. Entendeu? E é o processo. Então aprenda, é uma das melhores experiências que a gente tem. Servir. Aqui na casa tem muito serviço. Tem o serviço aqui na cozinha, tem o serviço do banheiro, tem serviço de lavar, tem serviço de pegar legume, pegar pão, tem serviço de separar as coisinhas aqui, tem o serviço de arrumar o pão e separar o pão, né? E tem muita coisa. Tem o serviço de preparar aqui o lugar para o culto, que os meninos estão fazendo. Tem muita coisa, cara. Tem o serviço da palavra, tem o serviço da oração, tem o serviço do louvor, tem o serviço das crianças. Tudo é serviço. Então a gente precisa servir. Servir com alegria, né, de coração. Agora, só para a gente fechar aqui, eu quero ler o verso 20 em diante aqui, porque essa parte aqui do 15 até o 20, Paulo ele meio que repete o que ele já falou. Mas do 20 em diante aqui, ele diz assim, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. O que a gente colheu daí de fruto, de tudo que a gente viveu e fez e andou na nossa cabeça, na nossa própria ideia? O que nós colhemos disso aí? Né? Que fruto foi? Oi? Só ferida, só arrependimento, só... nós estamos falando do fruto disso, né? Porque na hora, a curtição é massa. Você tomar um negócio, você curtir, cara, é gostoso. Né? Mas qual é o fruto? Porque o fruto não é aquilo ali. O fruto não é aquele momento. O fruto é o que vem depois, que você vai colher depois. Né? Então isso é o quê, cara? Que Paulo está dizendo aqui, coisas que nós nos envergonhamos. Né? Que o fim delas é a morte.
Agora, porém, libertados do pecado, essa palavra é importante aqui, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para santificação e o fim, neste caso, é a vida eterna. E aí vale aqui a gente pensar e lembrar de uma coisa. Jesus falou, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, com um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna, às vezes quando a gente ouve isso, a gente pensa assim, em tempo, eternidade, né, na questão do tempo. Vida eterna, vou viver forever. Entendeu? Mas não é isso, amigão. Não é isso. Vida eterna, sabe? É esse aqui hoje, aqui e agora, sabe? É um pouco disso que a gente experimenta quando a gente está, às vezes, querendo desistir e, de repente, a gente não desiste. Isso é vida. Vida eterna é, às vezes, quando a gente está sendo humilhado e a gente quer se irar, quer se levantar com todas as forças da gente esganar o outro e, de repente, a gente pensa assim, cara, não vou fazer isso, é o diabo. Senhor, me perdoa. Senhor, abençoa o meu irmão. Isso é vida. Só conseguem fazer isso aqueles que estão cheios de Deus. Isso é vida. Vida é a gente ter gozo, alegria e paz e contentamento com aquilo que nós temos. Você está feliz com o que você tem? Aprende a viver com o que você tem, que você vai ver que você vai ser mega realizado. Isso é vida eterna. Ah, não, vou ser feliz quando eu tiver aquilo outro. Não, isso aí não é vida. Mas é você ter isso aí, sabe, plenamente e eternamente. E isso vai só criando outros, né, desdobramentos ainda maiores. Então a vida eterna é essa, é a gente conhecer a Deus como único Deus, conhecer a Ti como único Deus, como único Senhor, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então essa é a vida eterna, né? E ele vai fechar esse capítulo dizendo, porque o salário do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. O presente, dom gratuito de Deus, Deus está oferecendo para a gente vida. Vida. E começa com uma única coisa, meu irmão. É a gente, sabe, confessando a Ele como Kyrios, como Senhor. Sabe? Jesus, olha, eu fui cabeçudo até aqui, mas hoje eu invoco o Teu governo sobre a minha vida, o Teu senhorio sobre a minha vida. Sabe? E aí a gente vai, né, caminhar para o batismo e a gente vai crescendo em tudo isso que nós estamos fazendo. Então, assim, não desista de, né, continuar nessa caminhada com o Senhor, porque nós podemos hoje fazer isso, porque nós fomos libertados do pecado, estamos livres para fazer isso. Hoje é possível a gente fazer isso. Antes a gente não ia conseguir fazer, mas hoje a gente consegue porque Deus nos libertou. Considerem-se mortos, faça a sua parte, ofereçam o corpo de vocês como instrumento de justiça. Nós temos que fazer a nossa parte, sabe? Entregando a Deus, oferecendo ao Senhor. Isso é uma passividade ativa, é o que é como aquela coisa, você, né, é como que acontecia antigamente, você ia sair na porrada na escola, entendeu? Um exemplo pai aqui, mas, né, vamos lá. Você ia sair na mão, mas você não queria brigar. O cara tava lá, né, querendo sair na mão, mas você tava aqui, cara, eu não tô afim de brigar, velho, não vou brigar. Aí, de repente, chega um abençoado lá e começa a falar na sua cabeça, ô, xingou tua mãe, velho. Ô, velho, o cara tá, entendeu? Ô, o cara não sei o quê, cospe aqui, né? Aí o cara tira a mão, né? Aí pá, no cara... Esse estímulo pro mal que o coleguinha lá tá fazendo para que você entre na briga, entendeu? Porque você tá passivo na história, você não quer entrar na briga. Cara, agora sim, né? Um exemplo paia, mas eu queria falar uma outra coisa, né? O Espírito de Deus tá te empurrando para essa briga.
de você viver agora para a glória dele. Então você não quer, você está aqui, sabe, passivo. Oh Deus, eu não quero entrar nessa guerra de oração, Senhor, eu não quero ler, Senhor, eu não quero. Você está aqui, não, estou de boa. Mas o Espírito Santo começa, vai meu filho, vai que eu estou contigo, vai lá, cai para dentro, vai lá, entra na briga, sai na mão. No bom sentido, né, galera? Pois é. Então vamos estar de pé, né, pra gente orar, já são 9. Hã? Vamos ficar de pé, né, pra sair. A melhor briga da parada é essa aí, cara. Ué. A melhor briga pra entrar é essa. Essa é a melhor que tá tendo, né? E ó, meus irmãos, se você quer confessar Jesus como Senhor da sua vida, você deseja fazer isso hoje, né? Sinta-se à vontade. Que nós estamos aqui para orar com você e por você para essa decisão, tá certo? Se você já fez isso, continua prosseguindo para o alvo. E se você ainda não batizou, batize. Nos procura. O Urso, ou a gente quer batizar. Quer orar, Cascão? Ah, você levantou a mão aí, achei que estava levantando a mão. Amém. Olha aí, opa! Vó que a gente já vai descer a caixa d'água ali agora. Mas, se você, né, já batizou, continua. Você ainda não, vamos batizar. E se você não confessou a Cristo, isso está no seu coração, vamos fazer essa confissão, porque é isso aí, é invocar o nome do Senhor para que você seja salvo. Então vamos orar, né? Senhor, no nome de Jesus, nós, mais essa noite, queremos aqui, Pai, e agora, reafirmar a nossa confissão. Queremos dizer que o Senhor, Jesus Cristo, é o nosso Senhor, nosso Kyrios, o nosso Deus, o nosso Senhor, nosso Rei, nosso governante, o cabeça sobre nós. Nós reafirmamos isso aqui, Jesus. E dizemos, Pai, que Tu és o nosso Senhor e nosso suficiente Salvador. Aquele que nos salva da ira de Deus, aquele que nos salvou, Senhor, da condenação eterna, aquele que nos salvou também da força do pecado. Senhor, nós não estamos mais entregues ao pecado, a esse senhorio, ó Deus, tão pesado. Agora nós somos Teus servos e queremos oferecer ao Senhor o nosso corpo. Recebe quem somos, recebe o nosso corpo, recebe a nossa vida, Senhor. E queremos oferecer tudo isso ao Senhor como instrumento de justiça. Queremos aqui, Senhor, aprender, ó Deus, a ler a Tua palavra, a ter uma vida de oração, a poder também, Deus, congregar, estar servindo o irmão. Queremos também aprender a Te adorar, nos entregar o serviço aqui, Senhor. Nos ensina a reeducar o nosso coração, a aplicar, Deus, essa disciplina sobre nós mesmos, Senhor, para a gente seguir em frente com o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E ora aqui, repreendendo também, Deus, esses demônios, Satanás, os demônios, toda a opressão demoníaca, toda essa horda maligna que oprime, que prende, que desgraça a vida do ser humano, que mantém o homem cativo, que inflama, que influencia, que mente, que, Senhor, fica ali soprando na mente. Nós Te repreendemos aqui agora em nome de Jesus e Te expulsamos desse lugar e da vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Como igreja, nós entramos nessa brecha e queremos sim, no nome de Jesus Cristo, Te repreender, maligno. Em nome de Jesus. Que a força do maligno e a força do pecado percam força na vida desse povo aqui, no nome de Jesus. Que possamos estar livres para servir o Senhor e Te adorar com todo o nosso coração e ter vida eterna e colher um fruto, Senhor, maravilhoso disso. É isso, Pai, aumenta o nosso entendimento da Tua palavra, para que a gente possa, Deus, nesse livro, ser muito edificado e abençoado, como temos sido aqui a cada segunda-feira. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.